Caramba, olha só a quantidade de lixo que tem nesse lugar. Olha quanto lixo nessa praia. Não tem condições um negócio desse. Vamos juntar isso daqui. Já parou para imaginar o impacto que isso pode causar ao ambiente, aos animais, a nós também? A gente precisa juntar tudo isso. Olha só, eu vou terminar de juntar isso aqui com a ajuda da minha equipe, mas eu vou dar uma pausinha para a nossa aula de hoje. Vou chamar a minha equipe. Bora lá, equipe, me ajuda a juntar isso daqui, porque juntos nós somos mais fortes. Um cabide, olha isso. Ainda tem uma garrafa aqui. Pessoal, e o trabalho de recolher todo esse material não acaba não. Minha equipe está cuidando ali. E tomem de exemplo, né? Vamos começar a recolher esse material que a gente encontra por aí jogado em lugares indevidos, né? Eu sou Vanessa, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos falar sobre os impactos ambientais. Muito provavelmente você já ouviu falar nesse termo, né? Impacto ambiental. Até porque os impactos têm acontecido de uma maneira muito elevada no nosso cotidiano. E aí, provavelmente você já ouviu dizer, né, sobre impacto ambiental. Mas você saberia me falar o que significa de fato impacto ambiental? Saberia me dizer o conceito de um impacto ambiental? Eu trouxe para vocês a definição do CONAMA, que é o órgão responsável pelas questões ambientais. E aí ele vai nos dizer que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente podem afetar aspectos da saúde, segurança, bem-estar da população, pode alterar as atividades sociais e econômicas, podem afetar os seres vivos de um determinado ambiente ou de um determinado período, né? As condições estéticas e sanitárias do ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, o impacto ambiental ele vai afetar várias camadas do nosso cotidiano, né? Dos aspectos dos seres vivos em geral, né? A fauna, a flora, os seres humanos. Então, o impacto ambiental ele pode afetar todas essas camadas. Daí, lá na nossa aula passada, nós conversamos sobre os fenômenos naturais. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os impactos ambientais. E é importante a gente ter essa diferenciação na nossa cabeça. A gente precisa entender que um fenômeno natural, ele acontece de maneira natural. Então, um fenômeno natural, as chuvas, por exemplo, os tsunamis, os maremotos, os terremotos, as erupções vulcânicas, são fenômenos naturais. Eles vão acontecer sem depender da ação humana. Então, independente da ação humana, esses fenômenos eles vão acontecer, esses fenômenos eles vão aparecer, né, de uma maneira natural. Já os impactos ambientais, eles dependem, né, eles surgem a partir das ações humanas. Ou seja, nós provocamos os impactos ambientais. As nossas atividades humanas provocam os impactos ambientais. Só que eu preciso entender também que um impacto, ele pode ser positivo ou negativo, né? Às vezes na nossa vida a gente faz algumas coisas que podem ser impactadas de maneira positiva ou de maneira negativa. O impacto ambiental é do mesmo jeito. E aí eu vou começar falando com vocês sobre os impactos positivos. Normalmente, o impacto positivo ele está relacionado a políticas de preservação, né? São políticas que vão proteger algumas áreas, proteger a fauna, a flora. Então, isso é um impacto positivo. Eu estou fazendo algo, né? Eu tenho algum programa, alguma política de cuidado e de preservação de algumas áreas. Então, a questão do reflorestamento, né? O plantio de árvores, de mudas, é um tipo de impacto positivo, né? Eu tenho uma área grande degradada e a partir do momento que eu estou reflorestando, né, plantando árvores,
eu estou fazendo um impacto positivo. Além disso, a gente poderia pensar em áreas de preservação, áreas de florestas, né? Onde eu não posso ter atividades de desmatamento nessas áreas porque existem leis de preservação nelas, né? A preservação dos rios, dos mares, do oceano, do leito dos rios, né? Preservar as florestas no leito do rio faz com que isso tudo seja um impacto positivo. Beleza? Até aqui? Então eu já entendi que existe impacto positivo e negativo. E quais seriam, então, os impactos negativos existentes? Vamos dar uma olhada? Quando a gente pensa no aumento populacional, né? Então, eu já entendi que o impacto negativo, o impacto ambiental, ele está relacionado às atividades humanas. E se eu falo de um período onde a minha população ela aumentou, ela cresceu, né, eu já tenho um impacto. Porque se eu tenho muita gente em uma determinada área, eu preciso construir nessa área. E na maioria das vezes, para que eu construa, eu preciso retirar a vegetação. Então, primeiro eu tenho um desmatamento, que é o impacto ambiental. Então, eu desmato, eu retiro a vegetação daquela área para que eu consiga construir a minha cidade, as minhas casas, os prédios, as lojas. Então, o meu aumento populacional causa também esse impacto ambiental. E se eu tenho muita gente em um determinado lugar, eu também vou ter um aumento no meu consumo, né? Eu tenho muita gente vivendo ali, eu tenho gente para consumir. E se eu consumo, eu preciso produzir. Então, dentro dessa questão do consumo e da produção, eu tenho a utilização de maneira, às vezes, um pouco errada dos recursos naturais. Então, quando eu utilizo os meus recursos naturais de maneira indevida, né, ou em um curto espaço de tempo, a gente também já está causando algum impacto ambiental. De pequenas ações até as grandes ações, a gente consegue perceber esse impacto ambiental. Então, nessa imagem, por exemplo, a gente percebe uma pessoa que ela está lavando a louça, a torneira fica aberta o tempo todo. Olha a quantidade de água que a gente desperdiça aqui, de um recurso que é natural, né, sendo desperdiçado. Então, aqui a gente tem um grande impacto ambiental, porque é um recurso que ele não é infinito, tá certo? Então, olha só, esses são alguns impactos ambientais negativos. E o que eles podem causar? Quando eu tenho um impacto negativo, né, um impacto ambiental, eu vou encontrar muitas vezes áreas degradadas. Então, quando a gente vai encontrar áreas de florestas devastadas, né? Aqui é um exemplo de um impacto ambiental. Então, aqui eu também vou ter um enfraquecimento do meu solo, né? Então, eu tirei a vegetação, meu solo vai ficar enfraquecido. Além disso, a gente vai encontrar grandes erosões nesse solo, porque se eu tiro a vegetação e ele fica enfraquecido, eu vou ter erosões no solo. E esse sedimento, esse solo, ele vai ser arrastado com a água da chuva. Então, olha o impacto ambiental aqui, né? As grandes erosões. Quais outros impactos, né? Quais outras consequências desses impactos? A utilização de agrotóxicos, por exemplo, também é um tipo de impacto ambiental. Por quê? Quando eu utilizo o agrotóxico, eu estou contaminando não só a minha plantação, porque é um veneno, mas aqui eu contamino o solo, eu vou contaminar o ar, eu posso contaminar as pessoas que estão utilizando desse agrotóxico e a gente também contamina as águas do lençol freático. Então, a utilização do agrotóxico, ela também é um impacto ambiental. E aí tem um outro detalhe, né? Quando a gente fala de agrotóxico, a gente vai lembrar das plantações, né? De áreas de pastagem, das plantações. E quando eu falo de plantação, o que vocês acham? Para eu ter essa área aqui, para plantar, será que eu tive que tirar a vegetação desse ambiente? Já parou para pensar? Será que antes aqui não tinham grandes florestas, por exemplo, e eu precisei retirar a vegetação para que eu tivesse essa plantação? Então, quando a gente pensa na agricultura, por exemplo, eu falo de uma atividade que causa um grande impacto ambiental, porque ela retira a vegetação, né? Então, primeiro eu retiro a vegetação, eu enfraqueço o meu solo, eu utilizo o agrotóxico, então é um grande impacto
ambiental causado. Do mesmo jeito as pastagens, né? As áreas de pastagens. Então, são áreas onde a gente também vai encontrar esse impacto ambiental. E até a movimentação desses animais no solo causa algum tipo de impacto também nessa parte quando a gente pensa no solo, tá certo? E aí, a gente já entendeu, então, até aqui, que existem os impactos positivos e os impactos negativos. A gente já compreendeu que as grandes indústrias, por exemplo, né, a agricultura, a pecuária, né, os grandes serviços, eles também causam impactos ambientais. Mas será que nós somos responsáveis por esses impactos? O que vocês acham? Será que aquilo que a gente pratica no nosso cotidiano, será que isso causa algum impacto? Ou melhor, será que a gente conseguiria auxiliar na diminuição desses impactos? Já parou para pensar nisso? Algumas atitudes nossas poderiam mudar um pouquinho ou diminuir um pouquinho desses impactos? E aí eu vou dizer que sim, né? E aí eu queria exemplos assim. Pensa aí alguns exemplos que faz com que no nosso cotidiano diminua esses impactos ambientais. O que a gente poderia fazer, por exemplo, para diminuir? Quando a gente consome, e aí eu vou começar por aqui, né? Quando a gente consome, a gente está consumindo não só aquele produto, mas tudo que veio antes dele. Então, se a gente começa a ter um consumo mais consciente, né? O que seria isso, consumo consciente? É pensar se eu realmente preciso desse objeto, por exemplo. Será que eu realmente preciso utilizar um papel que está todo branquinho para rasurar? Será que eu não teria um rascunho, por exemplo? Então, pequenas atitudes nossas vão fazer diferença. Será que lá na hora de escovar os dentes, né, que é uma atividade cotidiana, nesse momento de escovar os dentes, como que funciona? Você deixa a torneira aberta inteira o tempo todo ou você só abre na hora que você realmente vai precisar dela para enxaguar? Então, essas pequenas atitudes, lembra aquele cara que estava lavando a louça lá atrás com a torneira aberta? Então, será que ele não poderia, naquele momento que ele estava ensaboando as vasilhas, deixar a torneira fechada? Essas pequenas atitudes no nosso cotidiano, elas vão refletir no nosso futuro, lá na frente, né? A gente já entendeu que as grandes indústrias são responsáveis por todo esse consumo, mas as nossas pequenas atitudes, elas vão fazer diferença, né? A separação correta do lixo, aquilo que eu consigo reciclar, daquilo que eu não consigo. Procura saber se na sua cidade existe essa coleta seletiva do lixo, né? Procura saber porque isso vai fazer diferença no nosso cotidiano. Agora, pessoal, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a Amazônia. Eu trouxe um dado interessante e aí eu quero perguntar: você sabia que o desmatamento na Amazônia vem crescendo a cada dia? Nos últimos 4 anos, cerca de 2,410 bilhões de hectares foram desmatados. Isso equivale a 3.305 campos de futebol, como o do Maracanã. De que maneira isso impacta a nossa vida? Pensa nisso. Olha a quantidade de área desmatada na Amazônia, né? Isso vai interferir nas chuvas, isso vai interferir também nas questões climáticas. E aí você talvez vai se perguntar: nossa, mas eu tô aqui, será que interfere de fato? E interfere sim. Dá uma pesquisada, dá uma lida e vai procurar saber o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos ambientais, tá certo? Pessoal, acessem o portal NetEscola, cumpra com todo o material que nós separamos para vocês com muito carinho e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijão, tchau, tchau!